Olá, mais uma vez com vocês neste quadro Café com Reflexão, e como havia falado ainda semana passada, a gente vai estar trabalhando durante esta semana, com uma questãozinha bem básica, que é uma pergunta de toda a humanidade, não é? A gente saiu de uma questãozinha também existencialista, né? E agora nós estamos entrando em outra questão que vai remontar também um pouco ao existencialismo, mas querendo tirar a responsabilidade de si e jogar no outro, que é a proposta porque pessoas boas sofrem. E quando nós estamos tratando isso de um ponto de vista estritamente religioso, a gente vai ter um bocado de abordagem distinta e antagônica. Com certeza haverá mais contradição para uma resposta do que solução para uma resposta. Para um segmento, a resposta óbvia é que nós estamos sofrendo nesta vida porque na passada fomos ruins e de alguma forma temos que pagar aquilo que fizemos no passado com o nosso sofrimento de agora. Mas isto também é uma mera especulação filosófica, ainda que do ponto de vista oriental, então bem para o Oriente, o budismo trabalha com isso, né? O próprio hinduísmo trabalha com isso, e no Brasil a gente pega algumas correntes chamadas de ciências, religiões científicas voltadas para a ciência, bem pautada mesmo dentro do espiritismo kardecista e outros segmentos correlatos. Então vai trazer que o meu sofrimento de hoje é porque na encarnação passada eu fui alguém ruim. Mas quando a gente vai tentar traduzir isto de uma forma mais bem elaborada, a gente vai falhar pelo caminho, porque a gente não tem certeza da vida que nós estamos levando, com certeza não temos certeza de que de fato tivemos uma vida passada. E tem uma questão numérica também, a matemática, que tem mais pessoas vivas hoje na face da Terra do que juntando todas as pessoas de 10 anos atrás que lutaram e morreram em todas as guerras, ou que viveram e morreram também desde o início da humanidade. Então, pessoas que nasceram, cresceram, envelheceram e morreram durante toda a história e até 10 anos atrás não chegou a 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, e hoje na face da Terra nós estamos falando de uma população que chega a 7 bilhões de habitantes, reduzindo para esse número. E assim, dentro do que a gente trabalha da linha da consciência da reencarnação, aí o problema é muito sério mesmo, que tem almas que não foram encarnadas e tem pessoas que não têm almas. Mas o conceito é que tem pessoas que não têm almas, porque tem muita gente que morreu, mas tem mais gente viva do que todos que já morreram até hoje. Então significa que tem gente desalmada. É até meio irônico isso, mas é um fato. Outra questão é que gostamos de falar, porque também dentro do conceito do pensamento a gente vai trabalhar aqui a religião dentro do zoroastrismo, dentro do maniqueísmo, dentro da filosofia do budismo também chamado o Yin Yang, né? E a necessidade do bem e do mal, para os dois então poderem agir, e à medida que o bem de um lado e o mal do outro traz um perfeito equilíbrio, daí é o que a gente tem de equilíbrio. Mas caso você caia para o lado do bem, de alguma forma você será uma pessoa do bem, mas caso você, ou então todo sumo bem vai acontecer na sua vida, mas caso você escorregue e caia do lado do mal, então você vai sofrer todas as agruras também deste outro lado. E daí a gente vai esbarrar nesse conceito também de que, e eu já falei isso para vocês, quando estamos falando de bem e mal, não há uma rivalidade entre bem e mal, mesmo porque a luz ela resplandece nas trevas e Deus é soberano, e como soberano ele limita a ação do mal, e o mal, ainda já falei para vocês do ponto de vista de Agostinho, é a ausência do bem, ou o mal estar em querer conhecer o bem para se igualar a Deus. Então também é alguma coisa que a gente não entra nisso. Mas e se partindo do ponto de vista bíblico? Eu diria que antes do ponto de vista bíblico a gente ainda
tem uma resposta para isso. Por que pessoas boas sofrem? A primeira é irônica, porque se quem está se colocando no lugar de bom é você mesmo, você não está preocupado com pessoas, mas você está preocupado com o seu próprio bem-estar. E a segunda é bíblica mesmo, é Paulo escrevendo aos Romanos, e talvez eu vá usar a carta de Paulo aos Romanos 2 ou 3 vezes para trazer respostas durante esta semana, não é? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E aqui, quem sujeitou a criação à vaidade é o próprio pecado, a própria queda do homem, ou o próprio Deus mesmo, que posterior à maldição para o homem, pela sua queda mesmo, ele amaldiçoou o homem a segunda vez, que agora a terra produziria brolhos e espinhos, e que do suor do seu rosto comeria todos os dias, até que se tornasse ao pó. Então, que nós temos como consequência da natureza, que tem as suas reações também, a gente fica bem à vontade dentro desta referência. E aí, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o 22 mesmo, quero ler o 22 para a gente fechar este assunto aqui e depois dar continuidade em outra referência, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E aí, quando a gente para tentar compreender isso do ponto de vista do que a Bíblia está falando, e quando estou falando da Bíblia, estou falando desta Bíblia nossa, estou falando aqui da Torá do povo judeu também, da Tanakh, né? Porque a própria Bíblia do judaísmo, eles vão trabalhar com esta causa do pecado também, e também dentro do próprio Islã, eles trabalhando no Alcorão. No Alcorão, você pega um bocado de referências ou de partes bíblicas do Velho Testamento, algumas partes bíblicas do Novo Testamento e depois alguns atos que, do ponto de vista do islamismo, o próprio profeta recebeu do anjo Gabriel, que pediu para que escrevesse, e à medida que escreveu, forçou ao Corão. Então virou uma mistura aí do Velho e do Novo e da revelação que o Maomé recebeu, o próprio anjo Gabriel. Mas eu diria que a primeira causa do sofrimento dentro destas três religiões monoteísticas mesmo leva para isto, mas a primeira causa do sofrimento humano, ela está relacionada com o pecado de Adão, é fato isto, a gente cogita muito isto, gostamos muito até de falar da queda do homem, mas esquecemos de dimensionar esta queda em duas fases, a queda original humana e a queda original da própria natureza, pois o apóstolo Paulo está falando bem distintamente de dois tipos de clamores, não é? Ou de gemidos correlatos. Um gemido é o da igreja mesmo, e quando a igreja está gemendo, o gemido da igreja, ela está clamando por adoção ou por redenção do nosso corpo, ou corpos glorificados ou incorruptíveis, e o gemido da natureza é para que ela possa voltar ao seu estado original antes da queda do homem, né? Sabemos que toda a natureza, toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Assim, todo tipo de sofrimento, partindo desta primeira premissa, ela é advinda da perca da originalidade do homem e da perca da originalidade da própria natureza, ou seja, o pecado original que levou à queda original do homem e que levou à queda original da própria natureza, e a grosso modo todos os tipos de enfermidade, todos os tipos de reações da natureza, tais como tsunami, terremotos, aquecimento global, não é? Todos os tipos de mal endêmicos, epidêmicos e pandêmicos são resultados desta primeira proposta que leva esta questãozinha mesmo para vocês, porque pessoas boas sofrem. Na realidade,
próprio Jesus, quando ele é questionado por um moço, né, que chega a ele e fala, bom mestre, ele fala, por que você está me chamando de bom? Bom, só um, é o Pai que está no céu. Na realidade, quando ele está falando, é Deus, né? Na realidade, quando ele está falando que bom é só um, ele estava quebrando toda a estrutura do líder religioso, porque o jovem estava olhando para ele meramente como mais um doutor da lei, mais como mestre em Israel, mais como fariseu, mas ele está falando, bom é só um, que é Deus, ou seja, você não tem que me chamar de bom, você tem que me chamar de Deus. Mas uma das questões do sofrimento mesmo, porque pessoas sofrem, está correlacionado à queda do homem e, por consequência, à queda da própria natureza, não é? Natureza que ficou pervertida, e do ponto de vista do apóstolo Paulo ainda, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então a gente vai ver um bocado de circunstâncias agressivas contra a natureza que é pautada pela vaidade daquilo que de fato aconteceu no coração do homem lá atrás, de tentar ser igual a Deus. Não foi de conhecer o bem e o mal, porque ele já foi criado um ser racional e ele já tinha a noção do bem e do mal falado pelo próprio Deus, mas foi a vaidade de querer ser igual a Deus. Com isso, porque a gente sofre mesmo, porque pessoas boas sofrem, em detrimento desta queda, eu quero abrir esta semana, então, a porta que se abre para esta semana para falar sobre sofrimento. Quero pegar este Romanos 8, versículo 22 mesmo, com estas partes que eu li para vocês como referência, e com isso quero deixar para todos aí um beijo na alma, um beijo no coração. Fiquem na paz, Deus vos abençoe rica e abundantemente, amados.